Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos da IPI Baeta, segundo IPI de São Bernardo do Campo. Aqui quem está falando, vocês conhecem, Pastor Rafael, que hoje estou pastoreando a IPI Hebron em Londrina. Estou passando para dizer que estou com saudade dos irmãos e espero muito em breve, com a graça do Senhor Jesus, poder reencontrá-los, tomar aquele café junto. Tenho muitas recordações da amada igreja, recordações com irmãos da igreja, Margarete, Miro, pessoas especiais para o nosso coração, Danila, Denis, família. Bom, muitos irmãos, Ruth, o pastor Paulo, vocês são demais. Eu agradeço demais o carinho dos irmãos pela minha vida, pelo tempo que eu estive com os irmãos e até hoje também que nós temos contato. E estou passando aqui também, então, para deixar uma ministração especial para o teu coração. E eu creio que o Senhor vai falar através da palavra, através dessa ministração. O tema dessa ministração é: eu sei que o Senhor responde a minha oração. Eu sei que o Senhor responde a minha oração. E claro, antes de ministrar, então, nós temos que fazer uma oração. Aí onde você está, feche teus olhos neste momento e vamos falar com o nosso Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigado por esse privilégio, mais uma vez, de compartilhar da Tua palavra, da Tua Escritura Sagrada, Senhor. Que o Senhor traga edificação para essa igreja, para esses irmãos que nos assistem, Deus, em nome de Jesus. E que essa palavra, Pai, alcance um terreno fértil, um coração fértil, que irá produzir frutos e frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus. Então, quero ministrar sobre a oração. Eu sei que o Senhor responde a minha oração e quero te convidar a abrir a Bíblia comigo lá em Lucas 11. Lucas 11, nós vamos ler o texto de 1 a 4. Lucas 11, de 1 a 4. A palavra de Deus, ela vai dizer assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Até aqui essa oração tão conhecida. A oração, você sabe disso, é o meio pelo qual o cristão ele tem contato com o Senhor. É o meio pelo qual o cristão tem intimidade com o Senhor. A oração, na verdade, ela não é um monólogo, não é a gente apenas falando, mas claro, a oração também envolve a parte de Deus falar conosco, de nós escutarmos a voz do Senhor. Então a oração é um meio de comunicação espiritual, é um diálogo entre Deus e o Filho de Deus. É um diálogo, é uma comunicação entre os cristãos e o seu Senhor, o Senhor Jesus. E nós sabemos que no mundo de hoje a oração tem se tornado escassa. Hoje, com o tempo, com a correria, nós, infelizmente, muitos cristãos estão deixando de lado essa tarefa tão importante e tão essencial que é a oração. E quando fazemos orações, às vezes na correria do dia a dia, essas orações são vazias, são rápidas, são orações às vezes por obrigação, até dentro da igreja, dentro do templo, é aquela famosa oração antes de comer, e aquela oração antes de dormir. Nós não tiramos mais tanto tempo para falar com o Senhor. Mas na Bíblia, nós vemos o Senhor Jesus ensinando os discípulos a orarem. E claro, a Bíblia vai trazer vários momentos
que a oração ela é essencial na vida do cristão. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos é: homens que receberam respostas às suas orações. Homens que receberam respostas às suas orações. Claro, a Bíblia então vai trazer alguns relatos de pessoas, homens e mulheres de Deus, que oraram e o Senhor respondeu. O Senhor agiu rapidamente na vida desses filhos. Algumas pessoas que eu posso citar que oraram e o Senhor respondeu. Ana, ela ora ao Senhor pedindo um filho e o Senhor concede um filho. E não foi qualquer filho que o Senhor concedeu a Ana, o Senhor concede a Ana um profeta, o profeta Samuel. Olha que interessante, Ana ora, Ana queria muito um filho, era um desejo ardente do coração de Ana, e o Senhor concede a Ana então Samuel, filho. Outra pessoa também que nós vemos na palavra é Moisés. Moisés, ele ora a Deus e o Senhor transforma as águas amargas em água potável. O Senhor transforma águas amargas em água potável. O Senhor respondendo à oração de Moisés, o grande líder do povo, aquele que conduziu o povo na caminhada, tirando o povo do Egito rumo à terra prometida. E eles viram, o povo viu Moisés, viu muitas respostas de oração. Um Deus que enviou maná, um Deus que enviou codornizes, um Deus que faz água da rocha brotar, um Deus que transforma água amarga em água potável, em água doce. Olha só quantas orações que Deus respondeu a Moisés, quantas orações que Deus respondeu também ao povo. Outro exemplo na palavra de Deus respondendo uma oração foi o exemplo de Salomão. Salomão, ele ora pedindo ao Senhor sabedoria, e o Senhor acrescenta sobre a vida de Salomão sabedoria. E Salomão, ele é conhecido então entre o povo, entre a região onde ele habitava, como um rei cheio de sabedoria. E aí eu te pergunto, o mesmo Deus que respondeu estas orações, será que ele também não pode responder a minha oração? Será que ele não pode responder a tua oração? O nosso Deus é o mesmo hoje, sempre e eternamente. Então, se na Bíblia nós vemos exemplos de um Deus que responde às orações, também na tua vida será da mesma forma. O Senhor, ele responde às nossas orações, mesmo que a resposta seja não, mesmo que a resposta não seja aquela que nós queremos ou gostaríamos. Mas nós temos um Deus vivo. Ele não é um Deus de madeira, ele não é um Deus de prata, bronze, não. Ele é um Deus verdadeiro. E se ele é um Deus verdadeiro, ele fala, ele responde às nossas orações. E com certeza também ele responderá à tua oração. E claro, também ele pode responder positivamente, respondendo ao anseio do teu coração. Então não deixe de clamar, não deixe de orar, porque Deus responde sim às orações dos filhos que ele tem. E ele há de responder também a tua oração, em nome de Jesus. O segundo ponto que eu quero compartilhar também com os amados irmãos é: homens que fizeram orações secretas. Nós sabemos que uma instrução do próprio Senhor Jesus é que quando nós formos orar, que não é necessário orar em praças públicas, como os fariseus eles faziam, mas que nós podemos entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e ter um tempo de oração em secreto, porque o Pai que está em secreto, ele vai nos recompensar. Não é errado orar publicamente, não é errado pegar o microfone na igreja e fazer uma oração, não é errado desde que o nosso coração esteja concentrado no Senhor e não, na verdade, em se aparecer diante dos homens. Então, não é errado.
Porém, o Senhor também valoriza muito aqueles que têm um tempo de intimidade no secreto, onde não tem holofote, onde não tem uma iluminação diferente, onde não tem um teclado de fundo, não. É ali, é você e Deus, é um tempo a sós com o Senhor. E também nós vemos exemplos na palavra de homens que tiveram tempo de oração no secreto, que gastaram tempo de oração com o Senhor. Podemos mencionar Elias, o próprio Samuel, o próprio Moisés, mas quero aqui me ater um pouco à história de Daniel. Daniel, você conhece, ele foi levado como prisioneiro, como cativo para a Babilônia, e ele fica então com a incumbência de servir o rei Nabucodonosor. Mas mesmo diante ali da Babilônia, um país idólatra, um país que adorava a outros deuses, Daniel, ele mantém a sua crença e ele não podia orar publicamente. Por quê? Porque era um país que servia a outros deuses. Então ele tinha tempos de oração no secreto. Ele orava 3 vezes ao dia no quarto dele, ali onde ele morava, ali onde ele habitava ao Senhor. Era um tempo de comunhão no secreto com o Senhor. Outro momento que Daniel ele ora no secreto é quando ele é jogado na cova dos leões. Com certeza Daniel orou naquele momento e a resposta de oração foi atendida, porque os leões não comem Daniel e Daniel ele permanece intacto, ele permanece com saúde. Olha que importante, uma vida de oração no secreto. E quem ora no secreto, a Bíblia é clara que diz que quem ora no secreto, o Pai que vem em secreto, também vai recompensar. E nós sabemos a história de Daniel, que ele foi muito recompensado. Daniel se torna uma pessoa muito, mas muito importante ali na Babilônia. Daniel começa a ocupar uma posição de governo, porque aquele que honra ao Senhor, mesmo em terra estranha, aquele que ora ao Senhor, que clama ao Senhor, mesmo quando ninguém está orando, com certeza o Senhor vai recompensar. Então Daniel teve momentos de oração no secreto. Isso muito nos ensina. E o Pai que vê no secreto também, com certeza, há de recompensar. Isso fala sobre nós. Nós precisamos ter o nosso tempo de oração no secreto. Precisamos parar, orar, agradecer ao Senhor, sem ninguém vendo. Sabe aquele momento que é só você e Deus no quarto fechado, ali no teu cantinho, ali com a Bíblia aberta? Eu sei que nessa igreja, na IPI de São Bernardo do Campo, existem homens e mulheres de oração. Já fui muito abençoado pelas orações dos irmãos e sei que até hoje tem irmãos que oram pela minha vida. Então isso é muito importante, sou muito grato pelas orações dos irmãos. E aí tem um ministério maravilhoso também, o Desperta Débora, mulheres que intercedem pelos seus filhos. E esse é o caminho, a oração no secreto tem muita eficácia. Se o justo orar, o justo vai ver o sobrenatural de Deus. Então ore ao Senhor, não tem problema orar publicamente se a intenção do coração é correta, mas nunca, jamais deixe de orar também no secreto, porque o Pai que vem em secreto vai te recompensar. Então Deus, ele responde às nossas orações e Deus também quer que nós oremos no secreto, assim como Daniel fez também. Em terceiro e último lugar, quero deixar alguns elementos que são essenciais para uma vida de oração. Claro, é interessante que quando nós vamos orar publicamente, às vezes estufamos o peito, fazemos aquela oração com uma voz bonita, uma voz impactante, empolgante. Isso não é problema também, nós podemos orar dessa forma. Mas existem elementos essenciais à oração que nós temos que colocar na nossa oração, porque é muito importante, como por exemplo, elementos como a fé. A fé, ela é necessária na oração, seja ela pública com o peito estufado, ou seja ela dentro do quarto com o joelho no chão, seja onde for, a fé, ela é um elemento essencial para a vida daqueles que oram. Porque como que nós vamos orar se nós não tivermos fé, não é verdade? E se tivermos fé como um grão de mostarda,
os montes se moverão, aquele desafio ele vai se mover. Então tenha oração, mas tenha uma vida de oração com fé, crendo que o Senhor vai fazer. Uma história que eu gosto bastante é que certa vez uma pessoa, ela abriu a janela da casa dela e ela viu um monte, e ela tinha visto na palavra que se ela tivesse fé, como um grão de mostarda, os montes iriam se mover, e ela fecha os olhos ali e começa a orar: Senhor, que esse monte se mova, que esse monte se mova, que esse monte se mova, e de repente ela abre os olhos e ela fala assim: eu sabia que esse monte não ia se mover. Olha só, é uma oração sem fé, que até orou, até clamou, mas dentro do coração dessa pessoa, ela já sabia que o monte não iria se mover. Isso é uma oração sem fé, isso está errado. O cristão, ele ora com fé, crendo que vai se mover sim, crendo que a cura vem sim, crendo que o milagre vai vir sim. Então ore com fé. A fé é um elemento essencial da nossa vida de oração. Ore também com sinceridade. Sabe, mostre ao Senhor quem realmente você é. Às vezes, quando vamos orar, queremos esconder do Senhor quem nós somos, queremos esconder pecados como Adão, como Eva fizeram no Éden também. Mas não faça isso. Ore com sinceridade, como eu falei, né? Tem gente que estufa o peito e amém, não tem problema. Mas seja da forma que for, com o peito estufado, com o joelho dobrado, deitado na cama, sentado, seja onde for a tua oração, que nela contenha sinceridade. Seja sincero com o Senhor, até porque não tem como esconder a verdade do nosso Deus, não é verdade? Então seja sincero, confesse os pecados, confesse os teus erros, fale aquilo ao Senhor que o teu coração de fato está falando. Mostre as tuas mazelas, mostre as tuas misérias. Tenha arrependimento, tenha confissão. Seja sincero com o Senhor. Seja sincero com o Senhor. Então a fé é um elemento importante. E a sinceridade, um coração sincero, um coração quebrantado, um coração arrependido, o Senhor, Ele ama isso. O Senhor, Ele escuta essa oração. E tenha na tua oração também sabedoria. Ore ao Senhor com sabedoria. Não fale palavras vazias. Não ore de qualquer jeito. Não ore na correria. Claro que o Senhor também quer que nós oremos quando estamos trabalhando e tal, mas tenha momentos específicos de parar tudo o que você está fazendo e orar com entendimento, orar com sabedoria. Sim, na correria também a oração é importante, porque a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, orar o tempo todo, mas há momentos que nós precisamos ter sabedoria na oração. Há momentos que nós temos que parar tudo e concentrar, porque a Bíblia vai dizer que Deus também quer de nós um culto racional, um culto com entendimento, um culto com sabedoria. Então a nossa oração também tem que ser uma oração sábia, uma oração que nós estamos ali entendendo o que estamos falando. Como mencionei, muita gente ora antes de dormir, mas já está com tanto sono, já está tão cansado, tão cansada, que começa ali a embolar as palavras e começa a dizer assim: Deus abençoe Deus, e vai embolando, e vai. Calma, tenha tempos específicos de oração com fé, tempos específicos de oração com sinceridade e tempos específicos de oração também com sabedoria. É isso que o Senhor, Ele quer de nós. E para a gente concluir então, comentei os 3 pontos, só recapitulando: homens que receberam respostas às suas orações, homens que fizeram orações no secreto e elementos essenciais à oração. E para a gente concluir então, nós temos que entender algo, que quem ora, Deus derrama visão. Por quê? O Senhor, Ele tem coisas ao teu respeito. O Senhor tem um futuro de vida e vida em abundância ao teu respeito. O Senhor tem uma visão sobre a tua vida. Mas como nós vamos saber a visão que Deus tem para a nossa vida, para a igreja, para o ministério, se nós não estamos orando?
Eu tenho que consultar aquele que já sabe, que já conhece o futuro. Eu tenho que consultar aquele que sabe de todas as coisas. Eu tenho que consultar aquele que já sabe o que eu estarei fazendo com 40 anos de idade, por exemplo. Então, se Deus conhece o meu futuro e se Ele tem uma visão de futuro sobre a minha vida, sobre a tua vida, nós temos que consultar a Ele. Então, aqueles que oram são pessoas de visão, pessoas que veem o futuro, pessoas ousadas, pessoas que agem com intrepidez, com autoridade. Então, entenda algo, quando você ora a Deus, Ele revela sobre a tua vida uma visão de futuro. Ele derrama sobre o teu coração visões, tanto espirituais, mas visões também de futuro, para que você saiba aonde Ele quer que você vá, aonde Ele quer te levar. Então, se existe crente sem visão, se existe crente que não consegue enxergar o futuro, se existe crente que não sabe para onde Deus quer levar, é porque o crente não está orando, porque o Senhor tem uma visão para a IPI de São Bernardo, o Senhor tem uma visão para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, mas Ele só vai revelar a visão com aquele que tem intimidade com o Senhor. Então, está se sentindo perdido? Ore, porque o Senhor tem uma visão estratégica sobre a tua vida. Ele tem uma visão sobrenatural para o teu futuro também, em nome de Jesus. E como eu falei, eu creio em um Deus que responde às nossas orações. Um Deus que respondeu às orações de avivalistas, de pessoas que oraram, por exemplo, ali na Rua Azusa, e veio uma manifestação do Senhor na história, na Reforma Protestante, Martinho Lutero, Calvino, homens que oraram, e através da vida desses homens, um estardalhaço abençoado começou a acontecer. Se Deus respondeu a Moisés, se Deus respondeu a Ana, se Deus respondeu Daniel, Lutero, Calvino, se Deus responde a minha vida, se Deus responde o pastor Paulo, se Deus responde o conselho da IPI Baeta, você acha que Deus também não vai te responder? Nós sabemos que nós temos um Deus que Ele há de responder às nossas orações. E Ele vai mostrar um plano de futuro sobre a tua vida. Amém? Creia! Não deixa a tua fé abalar. Tem gente que na pandemia a fé foi abalada. Tem gente que esfriou. Tem gente que quis virar desigrejado. Tem gente que não está mais tendo fé no Senhor. Calma! Ele está no controle de todas as coisas. Continue tendo fé. Continue orando com sinceridade, com fé, com sabedoria. Continue crendo, porque nós cremos em um Deus que pode fazer o impossível. E nós cremos um Deus que pode responder, inclusive hoje, inclusive agora. Eu quero fazer isso com você com muita fé agora. Orar ao Senhor para que Ele venha intervindo na tua vida de uma maneira tão especial, tão sobrenatural, para que Deus venha e responda a tua oração. Essa vai ser minha oração agora. Eu quero com muita fé orar para que Deus responda a tua oração nesse momento. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos agora e comece a clamar ao Senhor. Aí onde você está. Eu não sei onde você está, mas comece a clamar ao Senhor. Eu estou aqui em Rolândia agora, mas eu vou clamar porque a oração, ela rompe as fronteiras das cidades, dos estados, e ela toca o coração do Senhor, e ela chega aí também para te abençoar. Amém? Então comece a orar, comece a jogar diante do Senhor as tuas inquietações, as tuas preocupações e peça: Senhor, responde a minha oração. O salmista, no Salmo 70, versículo 1, ele diz assim: Deus, apressa-te em me responder, Deus, apressa-te em me socorrer. Faça também essa oração neste momento. Querido Deus, amado Pai, nós oramos por essa vida, por esse irmão, Pai, que tem uma causa diante do Senhor, Pai. Muitas vezes a frieza quer bater em nosso coração, Pai. Muitas pessoas acabaram se esfriando, Pai, também na pandemia, Pai. A fé de alguns irmãos foi abalada, Senhor, porque às vezes o tempo do Senhor é diferente do nosso. O Senhor responde em um tempo diferente. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor sempre responde.
tanto positivamente quanto negativamente, mas o Senhor sempre responde às nossas orações. E eu quero orar por esse irmão que tem uma causa diante do Senhor neste momento, que o Senhor venha com uma resposta, que o Senhor venha mudando a história, que o Senhor venha mudando a descendência, as gerações, e que a vida deste irmão que está orando agora comigo, que a família deste irmão que está orando comigo agora também seja abençoada, seja tocada onde estiver. Onde essa pessoa estiver agora, que ela receba um toque de bênção, um toque do Senhor, um toque da presença. E quem é tocado pelo Senhor nunca mais é o mesmo, é transformado do alto da cabeça à planta dos pés. Então responde esta oração, Deus, intervém nessa história, muda esse quadro, Pai, que está dizendo que não vai dar certo, que as coisas não vão acontecer, mas sabemos que se o Senhor tocar, as coisas serão abençoadas, tudo se fará novo. Deus tem um novo tempo a respeito dos seus filhos. Deus tem pensamentos de paz, de prosperidade, de crescimento, de avanço, de milagre a respeito da IPI Baíta e destes irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Muito bom compartilhar a palavra do Senhor sobre vocês, sobre a vida dos irmãos. E o desejo do meu coração é que o Senhor tenha falado grandemente com a tua vida. E creia que a tua oração vai ser respondida, ou melhor, já foi respondida em nome de Jesus. Olhe para o passado e relembre de quantas vezes o Senhor respondeu às tuas orações. Você acha que agora vai ser diferente? Não vai ser diferente. Se ele respondeu no passado, ele responde no presente, ele há de responder no futuro também. E ele quer revelar ao coração dessa amada igreja a visão que ele tem a respeito de vocês. Tá bom? Amém? Foi um grande prazer conversar com os irmãos, ministrar a palavra com os irmãos neste momento. E um abração para os irmãos bem apertado, aquele abraço agora pós-pandemia, que pode abraçar, que pode encostar, que pode dar aquele cheiro, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Creia no Senhor, porque nós temos um Deus que responde às nossas orações. Um abração para você, para tua casa, para tua família. Um beijo no coração de vocês. E vocês já sabem, fiquem com o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe.